bíblico. A gente está começando agora um capítulo novo, capítulo 9. Mas esse capítulo 9, né, de João ainda está dentro de um contexto. O contexto é a presença de Jesus em Jerusalém, ou a presença de Jesus numa época mais ou menos ligada à festa do tabernáculo. Isso começou no capítulo 7. Então, até o capítulo 10, a gente vai ter Jesus aí presente, né, ainda nesse período, segundo o que João registra. Tá bom? A gente está seguindo o que João está registrando sobre a vida de Jesus. Então, nós estamos aqui, olha. Cadê? Pronto, aqui começa o capítulo 9, né, quando a gente então está vamos começar sobre esse cego de nascença. Eu volto a falar, né, volto a lembrar o capítulo 8 como sendo especial demais. Tá? E vale a pena vale a pena a gente sempre estar revendo para que muitos dos nossos conceitos sejam revistos a partir do que Jesus disse para aqueles judeus. Né? Fora o capítulo 8, o começo, que é Jesus e aquela adúltera, né? Aquela relação maravilhosa que serve de exemplo para nós em muitos sentidos, em muitas situações. O exemplo de Jesus ali serve para a gente perfeitamente. Tá? Então vamos ver aqui o capítulo 9. Indo Jesus, né? Indo Jesus, passando, isso aí após aquela discussão com os judeus, viu um homem cego desde o nascimento. Viu muitos, claro, Jesus viu muitos cegos, enfermos, muitas pessoas. Não é que viu, não é que chegou depois de algum tempo e encontrou um só, não. Ele deve ter encontrado muitos, né? Pois dentre todos, né, naquele momento traria proveitos ao seu ministério. Jesus, quando entrou ali, foi em Jericó? Não, quando entrou numa cidade, não sei se foi Jericó, não me recordo agora. Mas quando entrou, tinha muita gente. E tinha muita gente nas árvores. Mas Jesus viu um homem que poderia dar uma grande oportunidade para o ministério dele, porque o objetivo dele é esse: salvar o maior número possível. Tudo que Jesus fazia, tudo que ele ensinava, tudo que ele, né, trazia para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, tinha essa visão: alcançar o maior número possível de pessoas. Isso quer dizer que as outras pessoas não tratadas por Jesus seriam maltratadas por Deus? Não. Deus continuaria de alguma forma abençoando todas. Entendeu? Ninguém estava menos privilegiado. Só que essas pessoas eram importantes, porque, por exemplo, entre dar atenção a um e atenção ao outro, dentro do projeto da graça, esse aqui traria, digamos, né, 5 pessoas a mais. Claro que se foi para a Bíblia, não era só 5 pessoas, né? Mas, digamos, 5.000 pessoas, 5 milhões de pessoas a mais para serem salvas. Esse daqui, se Jesus desse atenção a esse. Mas se desse atenção a esse de cá, não seriam 5 milhões, seriam 15 milhões de pessoas. Porque o caso dele iria atrair mais pessoas do que o caso de cá. O de cá seria menos abençoado por Deus? Não, Deus vai abençoar, porque ele já estava sendo abençoado e ia continuar abençoando essa pessoa. Mas ele ia continuar doente. Mesmo doente, ele continuaria sendo uma pessoa, de alguma forma, ou de muitas formas, abençoado por Deus. Entende? Mas o de cá iria promover a oportunidade para muito mais pessoas serem trabalhadas, serem atraídas a Jesus. Então, esse aqui era fundamental que Jesus desse atenção. Compreende? Então, tudo que Jesus fez, tudo antes de vir ao mundo e depois durante e depois, tudo que ele fez foi voltado para, no projeto da graça, alcançar o maior número possível de pessoas.
daquela multidão que estava na árvore, se ele desse atenção a outros nas árvores, não é? O número haveria um número interessante. Mas falando com Zaqueu, o número de salvos seria maior. Então foi Zaqueu que naquele momento tinha que ser atendido dentro desse projeto. Ok? Então, nesse caso aqui é a mesma coisa. Ele vai ver muita gente enferma, muita gente cega, né, nas estradas, mas ele vai se prender a um deles, a uma dessas pessoas. E seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, mestre, quem pecou? A cabeça humana, né? Como nós somos limitados. Olha a preocupação deles. Senhor, quem pecou? Este, no caso, o cego, ou seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou, Senhor? É a mentalidade humana, né? Que havia doença por causa de pecados. Então, é a mentalidade judaica da época, e até hoje ainda existe isso, né? Pecado é resultado de... doença é resultado de pecado. Uma pessoa ser diferente de outra ou ter, né, deficiências é porque alguém pecou, aquilo é resultado de pecado. É a cabeça da gente, somos muito adoentados, e aí a gente vê de maneira adoentada o resto. Entendeu? Então, muito bem. Aí o versículo 3, respondeu Jesus: nem este pecou, nem seus pais. Claro, Jesus não está falando que aquele rapaz, aquele cego e seus pais não eram pecadores. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está respondendo a pergunta que foi feita, né? Pecado, todo mundo tem. Agora, o pecado que gerou essa enfermidade, né, não foi produzida nem por Jesus, nem pelo rapaz e nem pelos pais dele, tá? O que é doença? O que é enfermidade? O que são as deficiências? Tudo isso é resultado de um estado de pecado que se estabeleceu sobre o mundo. E aí os cromossomos começaram a se deteriorar, a se comportar diferente. Então não é somente os seres humanos que sofrem com isso. Toda a criação foi atingida por esse pecado de Adão. Toda a criação. É contagiosa, é uma coisa que contamina não somente as pessoas, mas também o ambiente, né? Olha que a natureza sofreu isso e nós ainda vamos e ferimos mais, porque estamos feridos, né? Por esse pecado. Então tem todo um problema sistêmico, está tudo interligado entre si, tá certo? Então respondeu Jesus: nem ele e nem os pais, mas sim para que as obras de Deus nele se manifestem. O que a gente pode entender nisso? Bom, tem muitos que acreditam que é uma oportunidade que Deus tinha, né, aí aquele jovem ficar doente, para que Jesus pudesse fazer isso. Então, alguns acreditam nisso. Pessoalmente, eu não acredito. Deus não vai ferir alguém, deixar alguém limitado, alguém com uma enfermidade ou o que seja, porque precisava estar ali para Jesus fazer aquilo. Eu não vejo Jesus fazer isto. Eu não vejo Deus agindo. O amor de Deus é muito grande para que isso seja permitido. Deus não quer a infelicidade nem por um segundo de ninguém. Deus permite? Permite. Mas aí agora vem a resposta. A obra de Deus, né? A obra de Deus não é para Jesus atuar, nem para que Deus fosse glorificado no sofrimento das pessoas, mas o poder de resiliência, resiliência, né? Que todos os seres humanos, que todas as pessoas têm, dada por Deus na criação. Todo mundo tem esse poder, todo mundo tem essa capacidade. Então, por que Deus permitiu que houvesse as doenças e as enfermidades? Né? Deus permitiu porque Deus respeita.
não só a individualidade das pessoas, as preferências das pessoas, mas também as consequências dessas preferências. Mas Deus não cruzou os braços. Deus capacitou, habilitou todo o ser humano e também os animais, né? E a própria natureza, ela sabe se recompor. Deus habilitou todos os atingidos pelo pecado a de alguma forma, usar desse problema para crescer, para ser melhor, para ser maior. Entende? Então, essa solução está dentro do indivíduo. Eu sofro dificuldades, mas eu tenho duas opções. Ou eu posso chorar, ou eu posso pegar essa dificuldade e crescer nela, né? Aproveitando a situação. Eu tenho duas opções, tá? Isso me lembra, né? Me lembrou agora rapidinho, sim, um vendedor de calçados. Dois vendedores de calçados foram mandados por fábricas diferentes, não é, para ir a uma cidade para vender. Chegando lá, encontrou todo mundo descalço. Todo mundo descalço. Aí um dos vendedores ligou para a fábrica: olhe, não mande sapato não, porque aqui ninguém usa sapato. Né? Aqui ninguém quer saber de sapato, não adianta trazer sapato para cá. Mas o outro ligou para a fábrica e disse: olha, mande o máximo de sapato que puder. Porque aqui ninguém tem sapato, todo mundo vai comprar sapato. Então são a mesma situação, né? E você tem duas maneiras de enxergar aquele problema ou aquela situação. Então, a mesma coisa. Como é que se manifesta o poder de Deus? É quando ele me dá a capacidade de superar as deficiências, as dificuldades que eu estou enfrentando. E até usar essas dificuldades para crescer, para me desenvolver. E isso todo ser humano tem. Até aqueles que dizem que não tem, tem. Porque Deus deu isso a todos. Tá? Só que as pessoas passam mais tempo lembrando e pensando e afirmando que não tem, do que passar tempo descobrindo, não, como é que eu faço para superar isso? Como é que eu faço para ganhar isso? Como é que eu faço para vencer essa situação? Tá? Isso faz parte do ser humano, né? E isso termina também sendo o seguinte: Deus até dá habilidades para uns para que todos sejam abençoados. Então, a deficiência de um em alguma coisa deveria ser suprida por outros em outras coisas, tá? E aí haver uma harmonia no bem de todos, né? Com todos envolvidos.